época marcada pela aceleração de todos os processos. Então, nós vimos nessa perspectiva, na apresentação da Ângela, que as relações de reconhecimento são perturbadas quando entra em função ativa e sistemática, permanente, a velocidade. Na apresentação da Cíntia, o aparecer, o ser visível em tempo real, tem a ver com a morte, de que se foge. Na apresentação de André Fogliano, a velocidade entra no metabolismo da governança do social e, portanto, enseja um novo tipo de controle a céu aberto. Na apresentação de Cláudio Abraão, vimos que as plataformas digitais são megadispositivos invisíveis de poder. O dar acesso, o proporcionar visibilidade, o permitir socialmente a expressão, como o deixar falar dos anos 60 e 70, tudo isso faz parte da captura dos desvios, da insatisfação, das disposições rebeldes, das propensões revoltosas e, portanto, das novas formas de controle. E, por último, nós vimos com o André Sendra que o tédio, caracterizado como tal, como ressaca pelo vazio, como uma ressaca pela saturação funcional do aberto, saturação do aberto nas condições presentes, é o humus. O tédio é o humus psíquico, típico, a tonalidade emocional predominante numa era marcada pela velocidade. Enfim, muitas provocações. O debate está aberto. As pessoas quiserem fazer perguntas, vem aqui para a cadeirinha da pergunta. Vem por cá, vem por cá. Não precisa pergunta, é uma conversa. Para sair na fita. É para poder, a gente está gravando, para ficar guardadinho nas gravações, a gente possa consultar. Senta aqui, por favor. Bem, boa tarde. Parabéns pela mesa, pelo grupo, pelo trabalho. Maravilhoso ver uma consistência assim, tão forte, né, de pesquisa e pensamento. E eu gostei muito de poder conhecê-los, né? Eu conhecia algumas coisas vindas do professor Pinho, dos seus livros, mas não conhecia o trabalho em si. E gosto muito do pensamento do pensar a velocidade, Paul Virdot, o professor Lainer Garcia, no ano de 84, 85, voltando da Alemanha, foi meu professor aqui no jornalismo no PUC, então, tão logo assim, fiquei muito mobilizada pelo pensamento da velocidade, mas nunca me aprofundei, não estudei. Mas gostaria de pôr talvez algumas provocações, né? Porque eu acho que as pesquisas são todas muito sólidas e muito aprofundadas, mas talvez provocar em termos do plano de encontro do paradoxo, porque a nossa sociedade, o sujeito é paradoxal. E muitas vezes, ouvindo vocês aqui, em algum momento me veio uma imagem do Richard Serra, um artista norte-americano, e eu não sei se vocês conhecem o trabalho dele. Ele é um trabalho que se desenvolveu principalmente nos anos 70 e 80. Ele coloca placas enormes e pesadas que intervêm sobre, por exemplo, uma praça pública, e ele faz isso para obstruir o trânsito, o fluxo da praça, para fazer com que as pessoas, a partir dessa placa, né, possam pensar no que circulam ali, no que transitam ali, ou seja, que velocidade é essa da qual eles fazem parte no trânsito do cotidiano. E isso muitas vezes irrita as pessoas, porque as pessoas se veem interceptadas pelo seu trabalho, mas ao mesmo tempo é aí que está a provocação do trabalho dele. E é interessante porque ele fala que a origem do pensamento dele veio de quando ele era criança e o pai trabalhava no porto. E ele muitas vezes, acompanhando o pai no seu trabalho, ele via aqueles navios enormes, pesados, né, muito grandes, navios de carga. E ele ficava vendo aquele peso todo,
aquela inércia, aquela imobilidade, e depois ele ficava absolutamente comovido quando ele via na distância o navio em movimento, em fluxo. Então aquilo fazia pensar sobre que paradoxo é esse que há entre o peso, a leveza, o imóvel, o móvel e as contingências de conflitos que surgem a partir disso. Então, eu gostei muito de ver o modo como muitas das pesquisas foram colocadas aqui, mas às vezes eu senti falta desse paradoxo, desse poder observar certas questões com as quais travamos conflitos hoje, certamente, mas que são questões também que nos colocam diante de uma convivência com contradições e com questões que temos que muitas vezes enfrentar como conflito mesmo. Então, a provocação pouca, por exemplo, é a título só de provocação, para que a gente possa observar, às vezes, que o discurso não fique tão fechado. Às vezes, a paixão da gente por uma pesquisa, sem que a gente se dê conta na afirmação de alguma tese, pode fechar também. Então, é só para abrir uma percepção outra. Então, quando a Cíntia trouxe a questão da teleexistência e subjetividade intermitente, né, velocidade tecnológica como fuga da condição mortal, como brincadeira, como provocação, a condição mortal, então a observação dessa condição também nos faz ver diante da nossa incompletude, da nossa impermanência, do nosso desígnio processual. Somos absolutamente efêmeros, estamos de passagem. E, por outro lado, tudo que determina o universo das redes, o universo dos trânsitos entre informação, é essa mesma efemeridade, é esse mesmo fluxo que nos mostra o impermanente. Né? Então, não haveria também uma contradição em afirmar tão fechadamente a questão da velocidade tecnológica como fuga da condição mortal, porque, por outro lado, também ela nos coloca diante de uma existência mais que tudo impermanente, processual, efêmera. Ela nos mostra também aquilo que nos baliza como sujeitos. É só uma provocação. E para o André, né, que trouxe uma pesquisa aí também tão bonita, mas quando você traz também, pela visão niilista, né, a questão desse vazio, da angústia, que a sociedade hoje é uma vazia, é um paradoxo nosso também, que nos acompanha desde sempre, né, esse vazio, essa angústia. E aí eu me lembrei quando o Haroldo de Campos nos traz a visão do pensamento oriental, que é justamente pelo mundo oriental que você observa que o vazio é parte. É aquilo que o Haroldo nos fala do vazio pleno. O vazio é algo que desde sempre é angústia, é conflito, é algo que deve ser enfrentado e algo que deve ser integrado à vida. Então, nesse sentido, o Haroldo nos traz uma visão que não seria de um vazio a que devemos escapar ou fugir, mas de um vazio que justamente deve nos alimentar para que possamos nos descobrir dentro desse vazio pleno. Ou seja, o vazio como algo a ser preenchido, e não como vazio como algo que me anula. Então, é só um pouquinho para abrir. Só queria lembrar, os direitos nós temos que encerrar já para você esse auditório é usado. Então, a resposta tem que ser breve, mas a gente continua a discussão online, enfim. Certo. Realmente as colocações são excelentes, eu também queria falar muita coisa. Vai ser utilizado agora às 18 horas. Certo. Então, segundo os agradecimentos à Cristine, vamos ouvir então sucintamente essa história. Exatamente. Seguindo encerrando. As provocações foram excelentes. Eu vou só... Não há como responder com a profundidade que eu gostaria em razão do pouco tempo. Então eu vou deixar algumas sinalizações. Nós somos devir. O Orkut
quando no seu início pedia que nós definíssemos, né, quem sou eu, e as pessoas quase que diariamente trocavam as suas definições, às vezes por letras de música, por vídeos, e aí depois o Twitter, muito mais sabiamente, ao invés de pedir o quem sou eu, o que está acontecendo, no que você está pensando, e aí o Facebook foi na onda, e o Orkut incluiu uma linha de status, ou seja, para dizer como você está agora, não precisa alterar o seu quem sou eu, né? Mais ou menos isso. Nós lidamos e somos impermanentes, efêmeros, né? Não discordo disso. O problema é o tipo de solução que nós adotamos para lidar com isso. Talvez, é uma questão de palavras, nós poderíamos trocar velocidade confusa por velocidade como desejo de superação.